6h51, Abner Luiz já por aqui. Bom dia, Abner. Bom dia a você, bom dia a todos. Desde já uma boa semana. Vamos direto para o telão conferir a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda tem rodada hoje, inclusive, né, com o Paysandu em campo. O Goiás venceu, Coritiba, Novo Horizontino, Avaí, são os 4 primeiros aí. Se terminasse hoje a Série B, estariam na Série A do Campeonato Brasileiro, seguidos pelo Remo, na 5ª colocação, depois da primeira vitória ontem fora de casa. O CRB é o 6º colocado, o Cuiabá vem em 7º. O Cuiabá joga hoje vencendo, pode ultrapassar o Clube do Remo, levando o Clube do Remo à 6ª posição. E aí a gente dá uma olhada também ali na zona de rebaixamento. Interessante ver porque o Paysandu segue na lanterna, mas a gente vê ali que tem um jogo a menos. Vencendo hoje, o Paysandu chega aos 13 pontos e ultrapassa o Atlético, que ontem perdeu em casa para o Clube do Remo. Então, essa vitória do Remo foi importante para dar uma segurada no Atlético. São, no momento, com uma rodada a menos, 4 pontos de diferença ali para o Volta Redonda, que é o 16º colocado. Ou seja, vencendo hoje, o Paysandu ainda não sai da zona de rebaixamento, mas engata aí uma 3ª vitória na competição, o que é muito importante, né? E o Remo coladinho ali no G4. Pois é, o Remo jogou ontem no interior de Minas Gerais contra o Atlético, partida disputada, mas o Leão foi para cima no final e conseguiu a virada, encontrando a vitória depois de 2 derrotas na 2ª divisão. O desafio do Remo era voltar a vencer na segundona, mas o Atlético não facilitou a vida do Leão. Logo no começo, David Braga botou Marcelo Rangel para trabalhar. Olha a bomba que ele soltou. O Remo tentou responder, mas Pavani sozinho não conseguiu chegar para finalizar. O Atlético criava as melhores chances, sorte que Marcelo Rangel aparecia bem. Em uma das poucas chegadas do Remo, Pedro Rocha tentou de longe, mas nada. Se não fosse o Rangel, a situação do Leão ia ser complicada. Se liga na boa jogada que o Maxi fez e a defesa do goleiro. E nesse lance, já no segundo tempo, Amorim deixou David Braga cara a cara com Marcelo Rangel e mais uma vez o goleiro levou a melhor. Só dava Atlético. O técnico azulino recorreu ao banco, chamou Jaderson. O jogador voltou a jogar depois de quase 2 meses longe dos gramados, tratando de uma lesão cerebral. Só que em campo as coisas não mudaram. O time mineiro permaneceu no ataque e mais uma vez Marcelo Rangel salvou. Só que de tanto tentar, eles conseguiram passar pelo goleiro azulino. Ronaldo abriu o placar para o Atlético. Restou para o Remo correr atrás do prejuízo, até que Marrone foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti para o Remo. Pedro Rocha foi para a cobrança e mandou no cantinho do goleiro. Tudo igual no placar. No finalzinho, o Leão se espertou. Pedro Rocha ficou com essa bola e fez de novo. 2-1 para o Remo, placar final. Foi sofrido, de virada, um gol no finalzinho, mas o Remo conseguiu reencontrar o caminho da vitória. O Leão vinha de 2 partidas seguidas sem vencer na Série B. Estava se complicando na tabela. Agora, o time azulino deu um gás a mais e está próximo de retornar para o G4 da competição. Muito bem, o Leão conseguindo então essa vitória. Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Cuiabá às 5 horas da tarde no Mangueirão. Na realidade, na tabela do CBF está 4. Durante a semana a gente deixa para você tudo organizado aí, ou seja, sabadão tem Clube do Remo e Cuiabá, o Remo para engatar essa vitória e conseguir voltar, quem sabe, ao G4, que é a turma lá de cima. Esse jogo foi interessante do Clube do Remo porque foi uma semana difícil, né, com comentários de que no Baianão não havia até então um entrosamento entre o novo técnico, o novo executivo, mudanças internas dentro do Baianão. Uns diziam que era ou que é, né, uma profissionalização necessária, cobrança de comportamento e de protocolos. Outros dizem que é cobrança exagerada. Enfim, a semana passou, o Remo foi para esse jogo. Quando a gente viu a escalação, o Remo repetindo praticamente o mesmo time que perdeu o Repá e jogou muito mal naquela oportunidade.
Então, de repente, para o torcedor, trazia até pouca expectativa jogando fora de casa e repetindo o mesmo time, quando muitos esperavam o Marrone como titular, o Jaderson voltando ao time depois desses 60 dias. Mas não, o técnico, pelo visto, preferiu prestigiar o entrosamento e a própria questão física daqueles jogadores que já vêm atuando. O primeiro tempo não foi um pouco fácil para o Remo, porém, a gente percebeu logo de cara duas situações interessantes. A primeira, ele adiantar o Pavani para jogar ali como o último homem do meio de campo, trazendo o Pedro Castro mais para trás e fazendo uma postura do Remo de marcar no campo do adversário. Não mais aquele time que fora de casa jogava por uma bola, todo mundo atrás da linha da bola e ficava aquele sufoco do início ao fim da partida, por mais que o Remo conseguisse fazer esse gol. Ontem a postura foi diferente. Já no segundo tempo, quando ele traz a qualidade do banco de reservas, como o Marrone para o ataque, o Jaderson, que entrou muito bem no meio de campo e fez a troca, principalmente da lateral direita, quando o Marcelinho perdia todos os duelos para o Maxi, atacante lá da equipe do Atlético, o Remo ficou com um time mais robusto, porém foi no momento que tomou o gol. Quando ele perde o seu zagueiro, o Camutanga entra, perde na corrida para o atacante, sai aquele gol. Que seria uma derrota, ela se transformou numa vitória a partir do momento que o Remo continuou indo ao ataque, continuou pressionando a saída de bola do adversário. E em 2 momentos, acabou matando esse jogo e ganhando de um time, Fábio, e você que está acompanhando, que na temporada do ano passado, quando subiu para a Série B, e os jogos até aqui, essas 13, 14 rodadas, o Atlético teve um aproveitamento de mais de 70% em casa, só 3 derrotas. Essa é só a 4ª derrota, praticamente 1 ano e meio desse time jogando dentro de sua casa. Uma vitória maiúscula, gigante, que representa muito, traz a tranquilidade e continua comprovada a necessidade do Clube do Remo fazer boas escolhas nessa janela do dia 10, a partir do dia 10 de julho, para peças que a gente acredita que ainda é uma lacuna, principalmente no meio de campo. Não sabemos se no jogo contra o Cuiabá, o Jaderson, por exemplo, terá condições físicas, né, de participar de todo o jogo. Se ele vai ser escalado logo de cara ou vai mais uma vez voltar a entrar no segundo tempo. O certo é que a vitória foi muito importante, leva o Remo a 23 pontos agora, empatado praticamente com o 4º colocado ali, pode perder essa posição hoje caso o Cuiabá vença, mas não há de ser nada porque o Leão continua aí brigando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E tem também aí o Paysandu, que vai entrar hoje em campo e já tem uma perspectiva de talvez quase sair da zona de rebaixamento. É um quase sair, mas uma vitória hoje em casa contra a Ferroviária, lá de São Paulo, o Paysandu consegue ali botar a cabeça bem próximo, né, da saída dessa zona de rebaixamento. O importante é engatar essa 3ª vitória, continuar pontuando para, ao longo do campeonato, né, isso vir de forma mais fácil, né, não seja tão complicado e tão doído. No último treino dos bicolores, né, os jogadores contaram com a presença da Fiel e também de um ídolo bicolor que fez questão de levar o filho para dar aquele apoio ao Paysandu numa Curuzu que a gente espera que esteja lotada hoje à noite. O domingo dos bicolores foi assim, uma tarde agradável na Curuzu. Aproveitando o treino aberto da equipe, oportunidade também para fazer aquele programa de pai e filho. Meu pai fez isso comigo, né? Me trouxe para o estádio pequeno. Eu joguei nas categorias de base do Paysandu, né? Meu pai acompanhava os jogos, né? Então a gente tem a oportunidade agora de fazer a mesma coisa com ele, de trazer, viver aquilo que eu vivi com meu pai, agora tentando passar para ele também, né? Primeira vez que ele vem, ele pedia muito, toda vez ele vem para o jogo, como é tarde, é muita gente. Hoje foi a oportunidade dele vir. Pediu demais, né, Felipe? Tá gostando? Tá gostando. No último treino, antes de encarar a Ferroviária, o Paysandu abriu as portas da Curuzu para o seu torcedor dar aquele apoio aos jogadores. E quem também marcou presença aqui foi alguém que marcou história com a camisa bicolor, o ex-volante Wanderson. O Paysandu, time de raça, time de vibração. E eu desejo toda a sorte do mundo para eles, que eles estão representando uma grande equipe, uma grande torcida. E hoje eu entrei aqui na Curuzu, vindo torcedor, acompanhando o treinamento. Passo o filme na cabeça, né? E eu vim aqui mais também para ajudar, para dar minha contribuição agora na arquibancada. E o ídolo do Papão fez questão de levar o filho Gabriel,
que sabe da fama do Paizão. Sei que era o Pitbull, passou pela Vitória, foi o Pitbull do Paysandu, grande jogador do Paysandu. A presença do ex-jogador também foi destacada por quem está dando os primeiros passos pelo Paysandu. Não conheço o Wanderson, mas para ele vir prestigiar esse momento, a gente vê o tamanho do clube, né? Um ídolo do clube vindo apoiar o time neste momento, né? Nessa fase que a gente está passando, que a gente vai sair dela, se Deus quiser, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, né? Com muita tranquilidade também. E o Papão vai precisar, além dessa tranquilidade, outros fatores para conseguir a vitória logo mais à noite na Curuzu, para sair de vez da última colocação da Série B. Eu creio que é isso que a gente vem fazendo nos últimos 2 jogos, né? A gente jogar buscando a vitória a todo momento, buscando o gol, né? Buscando partidas sem tomar gol. E, consequentemente, os resultados vão vir e a gente vai sair dessa situação incômoda e a gente vai sair também dessa zona de rebaixamento. Mesmo com Matheus Nogueira recuperado, Gabriel Mesquita pode seguir na equipe titular. Quem também está livre de lesão é o lateral direito Brian, mas não é certo que ele vai começar jogando. No último treino, não foi possível ver uma provável escalação, até porque os jogadores fizeram o famoso rachão. Alguns atletas não participaram, como o atacante Rossi, que é dúvida para a partida. Benítez, Quintana e Vargas também não treinaram com o restante do elenco. Edilson ainda está na transição, assim como o lateral esquerdo PK. Mas, independentemente de quem entrar em campo, a certeza é que a Curuzu estará lotada para Paysandu e Ferroviária. E a presença da Fiel é indispensável. O futebol é um ambiente familiar, né? Um ambiente de paz ali, de tranquilidade. E você vê ali na arquibancada, né? Pais com seus filhos, né? Crianças brincando ali. É legal esse ambiente, é legal esse clima, né? Nos deixa mais também tranquilos e confortáveis, nos passa essa confiança para a gente tá dando alegria para essa torcida também. Apoio incondicional é o que se espera da torcida bicolor para hoje, incluindo do Gabriel, que teve toda a influência do pai para torcer pelo Papão. Logo quando ele nasceu, o meu presente foi a camisa do Paysandu. Eu acho que ele não me acompanhou, né, na época que eu jogava no Paysandu, mas ele assiste os vídeos do Paysandu no YouTube, na Libertadores, Campeão dos Campeões. Então é uma paixão já desde pequeno e espero que ele possa ter muitas alegrias com o nosso Paysandu. Um domingo bem legal na Curuzu, com a presença do torcedor e aquele momento de descontrair, né? E levar o apoio ao time, né? Acompanhamos na matéria pelo Bruno, dizendo que tem dúvida se é o goleiro tal ou o goleiro tal que vai jogar naquela posição. Antigamente não se tinha dúvida, né? Se tinha certeza de que não tinha peça para se usar. Hoje já é uma realidade diferente no Paysandu. O Paysandu que joga hoje às 7 horas da noite, um jogo importante, voltamos a dizer, precisa pontuar, precisa dessa vitória, engatar essa terceira vitória para continuar esse clima aí, essa tranquilidade e essa unidade entre torcida e time, que já comprovou que quando bota essa camisa, rala, né, a perna no chão, consegue buscar o seu objetivo, né? Expectativa hoje, como dissemos, de Curuzu lotada, um time transpirando dentro de campo, buscando essa vitória a qualquer preço. Não precisa nem jogar bem, tem que ganhar o jogo de hoje. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, teve clássico. Tivemos clássico. Tuna e Águia fizeram o clássico dos paraenses na rodada da competição nacional. A Lusa saiu com a vitória e a liderança do Grupo A1, a Tuna, que dentro de casa tem se mostrado imbatível. Veja os gols. Aos 25 minutos de jogo, Alex Silva viu Gabriel Furtado livre, que tentou 2 vezes até abrir o placar para a Lusa no estádio do Souza. Na volta do intervalo, Gabriel Furtado tocou para Vini finalizar. Axel Lopes fez milagre. O segundo da Águia Guerreira veio depois da cobrança de escanteio. Cauê aproveitou o desvio e fez o segundo da Lusa, garantindo a liderança do Grupo A1 da Série D. Final de partida, Tuna Luso 2, Águia de Marabá 0. A Tuna é líder do seu grupo, tá? Praticamente encaminhando a classificação para a próxima fase. É o Grupo A1 da Série B, tá? A Tuna é líder com 21 pontos, o Manoara tem 20,
O Águia de Marabá é o terceiro colocado com 15 pontos, a mesma pontuação do Independência do Acre. Está aí na tela para você, mas o Azulão tem melhor saldo de gols, né? E aí estão os times do grupo, a classificação: Tunaluso 21, Manauara 20, Independência do Acre 17, Águia de Marabá 15. O jogo ontem às 3 horas da tarde, naquela lua danada no Souza. Mas a Tuna, ela venceu nos 2 tempos ali, deixou bem tranquilo esse jogo. Como eu disse, a Tuna dentro de casa, 100% nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala mais? Daqui a pouco, fechamos por enquanto. Daqui Beleza. a pouco você volta. Já a gente Até volta. mais, Abner. Vamos novamente com o esporte. Abner por aqui, falando da virada do Leão no final de semana. Exatamente, para a alegria da Fenômeno Azul, como é conhecida a torcida do Clube do Remo. O Leão venceu a primeira partida fora de casa e a vítima foi o Atlético, que abriu o placar, é verdade. Muitos, de repente, davam como certa essa derrota a partir desse gol, até porque a equipe da casa agredia muito o Clube do Remo naquele instante, mas o Remo chegou ao gol de empate nesse pênalti cobrado pelo artilheiro da sua equipe. E esse gol, ele tem uma história aí que lembra que é o gol da vitória. Mais uma vez o Pedro Rocha, ele chegou ao 8º gol na competição. É o Jaderson, exatamente. O Jaderson, depois de 60 dias, praticamente, né, ele volta à equipe do Clube do Remo, depois daquele acidente que teve no Repago, onde bateu a cabeça. Ele vai à linha de fundo, lembrando muito aquele lance do gol que trouxe o Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, naquele jogo do acesso contra o São Bernardo, ali no Mangueirão lotado também. Vitória importante, vitória que credencia o Remo a continuar essa luta para estar entre os 4. Hoje é o 5º colocado, pode perder essa posição, porque hoje tem jogo na rodada e o Remo vai dar aquela secada hoje, né? Mas essa vitória, ela traz de volta a confiança e traz de volta a expectativa de Jaderson vir a ser titular, já que o meio de campo do Clube do Remo é o setor do time mais criticado pelo seu torcedor. O Remo volta a jogar no próximo sábado à tarde no Mangueirão, vai receber em Belém do Pará o Cuiabá, exatamente. O Cuiabá, por sinal, que joga hoje, dá uma secada nesse Cuiabá aí, porque se ele ganha o jogo hoje, ele passa na pontuação do Clube do Remo. O Remo cai de 5º para 6º colocado, mas está muito perto na pontuação do 4º colocado ali na zona de classificação. E hoje à noite, essa vitória do Remo ontem, ela deu maior força para o Paysandu, porque o Atlético está ali, né, em penúltimo, e uma vitória hoje do Paysandu, que joga às 19 horas na Curuzu, lotada com apoio do seu torcedor, tira o Paysandu da lanterna e aproxima ainda mais dessa saída da zona de rebaixamento. Aí o Wanderson, que levou o seu filho, foi tema da matéria há pouco aqui no programa, e ontem o Paysandu fez um treino aberto ao seu torcedor na Curuzu, onde familiares puderam ir e tudo mais. Foi um domingo alegre, né? Um treino bem interessante para continuar essa unidade entre torcida, equipe e torcida. E a gente não tem a provável escalação do Paysandu para hoje, que pode ter surpresa. Ou a gente fica na expectativa, por exemplo, do Thiago Heleno, né? Se ele vai estrear, enfim, com a camisa do Paysandu na zaga bicolor. Jogador experiente, de muita história no futebol brasileiro, principalmente na Série A, lógico, quando durante muitas temporadas trabalhou ali no Atlético Paranaense. Aí o Rossi, que ontem não fez parte desse rachão, foi poupado para hoje à noite estar tudo bem. Aí você vê o Quintana, que também se recupera de lesão. O Edilson ainda se recupera de lesão. Não sabemos se o Paysandu vai usar um zagueiro na lateral direita ou o Brian, que treinou normalmente essa semana, retorna ao time titular. O certo é o seguinte: quem entrar em campo hoje tem que vestir o manto bicolor, precisa desses 3 pontos para engatar aí 3 vitórias e continuar brigando para sair desse fatídico rebaixamento aí, se bem que ainda está muito cedo para falar disso, mas é preocupante, nunca deixa de ser, a partir do momento que você não consegue sair desses 4 últimos da competição. 19 horas, então a bola rola, e amanhã aqui no Bom Dia Pará, o Carlos Ferreira vai contar tudinho como é que foi, vai dar os seus pitacos por aqui. E tomara aqui com boas notícias para o Papão. Obrigada, Abner, Valeu, pela participação. tchau, gente. Até sexta. Falou. Tchau.